Olá, meus amigos, mais um podcast, Sandro Coelho, Fala Professor. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, Nino Severiano, professor, ex-secretário de Cultura aqui da nossa cidade de Santa Luzia e um grande empreendedor na área do esporte, na área do lazer e na área da saúde. Prazer ter você aqui, Nino. O prazer é todo meu, Sandro. Satisfação imensa, meu amigo, de estar aqui com você nesse projeto muito importante, podcast Fala Professor. Então nós vamos falar aqui tudo aquilo que os nossos alunos, os nossos clientes, os nossos parceiros e colaboradores queiram saber. E até aquilo que eles não queiram também. Por quê? A educação é um processo que estende o muro da escola. E por isso nós estamos aqui. É isso aí. Nino Severiano Fala Professor. Então, Nino, nós criamos esse projeto aí para estar conversando e batendo um papo com as pessoas que nós estamos entrevistando e para dar um direcionamento para esses jovens, para a gente conversar um pouquinho sobre o futuro desses jovens, falar um pouco sobre empreendedorismo, porque é uma palavra difícil de se pronunciar, mas tem que estar, né, na cabeça das pessoas. As pessoas precisam empreender. E você é uma pessoa que eu conheço, que não fica parado e está sempre aí se reinventando, né, além de ser um excelente professor. Conte um pouquinho da sua história, onde se deu essa vontade de ser um educador. Onde tudo começou, Nino? Sandro, eu tenho dito ao longo da minha trajetória, e que não começou agora, isso há muitos anos, né? E começou dentro de casa. Porque a educação é berço, e eu sou de uma família muito grande, né? 11 irmãos, e meu pai, ele se preocupava muito que a gente buscasse algo mais na educação, porque sabemos que na época dos meus pais, do seu pai, da maioria dos pais da nossa geração, dos anos 70, 80, até mesmo 90, a dificuldade era muito grande de estudar, e meu pai, ele buscava sempre a melhor escola para a gente. E eu não tive a oportunidade, na realidade, no ensino médio ou no ensino fundamental 1 e 2, de estudar em escola pública naquela época. Existia escola pública, mas pouca. Meu pai lutava para ter uma escola de qualidade, ele buscava sempre a escola particular, já naquela época, preocupando com o futuro. Então a educação, como diz Pitágoras, ela liberta liberdade, transformação, as pessoas. E eu já via isso porque meu pai, ele era uma pessoa que ele preocupava em dar a melhor educação para a gente. Então, essa veia de professor, ela surgiu dentro da minha própria casa, que meus irmãos, a minha própria mãe, meu pai, ele preocupava em ensinar a gente. Então, além dos 11 irmãos, ele ainda criou mais 4 sobrinhos. E com muita dificuldade naquela época, quando eu falo de escola pública, porque nós tínhamos pouca escola pública e uma escola tradicional aqui na região, a Escola da Comunidade de Santa Luzia. E era uma escola que ela tinha um valor que tinha que ser pago e tinha uma parceria com a prefeitura. E meu pai corria atrás mesmo para ter essa bolsa, meia bolsa. E a gente estudava até a 4ª série numa escola municipal e depois engrenava fazer a prova de admissão para estudar de 5ª ou 8ª, e depois surgiu o ensino médio nessa escola. Naquela época eu já gostava desse ambiente de escola. E na realidade eu vivia dentro da escola, morava do lado da escola. No final de semana eu pulava o muro da escola para jogar o futebol. E dali eu fui ser jogador de futebol. E depois eu recebi uma oportunidade, sem contrato, novo. Essa realidade do futebol no Brasil, do esporte, é muito complicada, quanto também na educação. Quando eu falo que a educação liberta e transforma as pessoas, porque o investimento é tudo. Então isso fez com que eu não tinha contrato profissional e fui convidado a dar aula, lecionar educação física. Foi onde começou toda a minha trajetória. Bacana, Nino. Você lembrou de um ponto aí que as pessoas não conhecem, e as que conhecem são pessoas assim, mais experientes, para a gente não falar que nós somos idosos nela. Realmente, para estudar na escola da comunidade, aconteceu isso comigo também. Minha mãe, ela ficava lá na fila tentando uma bolsa de estudo, né? Não era, a gente não tinha condição financeira de pagar
né, Isso é essa interessante, escola. que fez com que você valorizasse a educação, né? Não que hoje a gente tem que falar que tem que dar de graça para as pessoas. É lógico que a educação de qualidade, ela custa caro. E não tem educação grátis, gratuita. Quem fala que a educação pública é gratuita é mentira. E você pode dizer muito bem sobre isso. Nós vamos desembolar isso aqui, porque fala professor. A gente puder falar para que esses jovens, essas crianças, os adultos, né? Porque tem a educação de jovens e adultos também. Aqueles que não tiveram condição de estudar. Então, como a educação ela liberta e transforma, transformou minha vida, transformou sua vida, transformou a vida de todos, né? E de todas. Verdade. E então as pessoas elas tinham que ter essa bolsa e realmente com essa bolsa muitas pessoas estudaram, né, na escola da comunidade, a antiga Senec, né, você lembra muito bem dos torneios esportivos, né, nós já disputamos torneios lá. E Nino, a ideia nossa é contar um pouco dessa história para as pessoas. Né, da gente, nós que já estamos aí já virando aí nossos 50 anos de muita experiência, de muita luta, que você conhece muito bem, contar isso para essa meninada, essa garotada que está chegando, né, que está com gás, mas precisa de ter um direcionamento. Fala um pouquinho para mim, Nino, aí, para todos que estão aí nos assistindo, sobre seus projetos. Eu sei que você tem, né, vários projetos em execução, e muitos projetos também que estão aí no papel, que está pronto aí, prestes a já está disponibilizado aí para as pessoas. Então, Sandro, como eu citei o meu início, né, na educação como aluno, agora eu vou falar como que eu cheguei hoje nesse estágio que nós estamos hoje. Eu falei um pouco da dificuldade, da questão, né, de ficar em fila para conseguir uma vaga na escola, para fazer uma prova de admissão, de pagar aquela mensalidade. A gente não tinha condição, a gente buscava bolsa de estudo, e quando a gente perdia aquela bolsa, porque tinha que tirar nota também, igual eu nunca perdi, porque eu sempre briguei para ter uma boa nota, justamente porque eu sabia da dificuldade. Então isso fez com que eu estudasse nessa escola, porque era a única escola que tinha estudo noturno. Eu sempre estudei, depois que eu saí do 4º ano primário, naquela época, à noite, porque eu jogava futebol. Eu jogava futebol, comecei a minha carreira numa escola do América, fui jogar no América e fui mandado embora por causa de uma bola que eu chutei para fora do CT. Isso é engraçado, que eu estava assistindo o jogo agora da Bélgica na Copa do Mundo. A Bélgica está jogando com o Canadá, e foi citada uma situação que ocorreu comigo. De Bruyne, que é um jogador muito importante hoje, joga na Inter, ele no Manchester City da Inglaterra. Ele jogou com o jogador brasileiro Diego do Flamengo. Ele estava comentando o jogo, ele citou uma passagem que ocorreu comigo no América. Isso para a gente entender bem como que a educação transforma, se você tiver a mentalidade dentro desse processo. Ele treinando falta, ele jogou, como o alambrado do estádio, do centro de treinamento era baixo, ele jogou a bola para fora. Estava jogando a bola para fora do centro de treinamento. O treinador chegou perto dele e falou: você vai parar de ficar batendo nessas faltas aí, que você está perdendo bola, está jogando a bola para lá. Ele pegou e virou pro Diego e falou pro Diego assim, ele falou que eu parar, não vou parar não, eu vou continuar. Quem é ele hoje? Aí o cara perguntou: você conhece o treinador, Diego? Diego falou, nem lembrou, mas o nome do jogador você lembra. Então comigo ocorreu a mesma coisa. Eu fazendo um trabalho de finalização, eu chutei a bola, ela saiu para fora do CT, passou para o alambrado, caiu dentro do 5º batalhão da polícia, a bola não voltou. Quando eles foram conferir aquela bola, estava faltando uma bola. Aí o diretor mandou me chamar. Aí o treinador me comunicou que eu estava dispensado. E tinha vários jogadores naquela época comigo lá, inclusive da família Gabrich, que também são família de pessoas da educação aqui em Santa Luzia. E alguns jogadores, Luizinho, vários que você também conhece, Renatinho, o Bó, né, Merreia, e jogava. Então naquela época eu fiquei totalmente decepcionado, mas não deixei aquela mentalidade a fluir, não. Saí e fui pro Venda Nova. Do Venda Nova eu tive a oportunidade de vir pro Atlético, mas eu não fui também. Aí fui jogar várzea, dos 15 aos 18 anos, já buscando uma veia de empreender, porque eu jogava para ganhar o meu dinheirinho, para ajudar a pagar a minha escola, e para ter um dinheiro também para sair para os amigos. Então ali para ajudar a família. Então, quando eu deixei o futebol aos 23 anos, eu recebi uma possibilidade de ser professor de educação física. E não tinha curso superior, só tinha ensino médio. Eu fiz um curso técnico intensivo de 30 dias, né?
chamava CEDEF. CEDEF. CEDEF, Centro Educacional Divulgador da Educação Física. Fiz um curso intensivamente com bons profissionais naquela época, um curso de capacitação, moçada, vocês que estão aí, curso livre, ele é muito importante. Às vezes você aprende coisa num curso de 30 dias que a faculdade em 4 anos não passa para você. Não estou aqui falando que você não tem que fazer uma faculdade, uma universidade. Tem sim, tem que ter essa experiência. Universo de ideias, faculdades de ideias, cada um tem um tipo de ideia para ser colocado. Mas um curso de capacitação, valorize quem tem, mas procure saber quem está entregando esse curso para você. Então, naquela época, eu fiz esse curso e comecei a dar aula. E comecei a destacar. Comecei a destacar sem ter curso superior. E logo na sequência, eu fiz um concurso público na Prefeitura de Vespasiano. E quando lá cheguei, fazendo um trabalho, destacar, colocando em prática aquilo que eu aprendi desde a minha época, quando eu fui dispensado lá no América. Eu trouxe isso para a educação. Porque se eu ficasse com aquela mentalidade que a bola me prejudicou, não, a bola é minha amiga, ela transformou minha vida, que fez com que eu buscasse empreender fora. Eu já empreendi, porque se um jogador, ele não tem ainda, porque a Lei Pelé, ela preconiza que aos 16 anos, um jogador de futebol no Brasil tem que assinar um contrato. Eu não tinha contrato profissional, era amador e recebia para jogar. Já ganhava um dinheirinho. Então, quando eu fui dar aula, eu já levei isso também. Levei isso para dentro da escola, colocando para os garotos que eles precisavam estudar, precisavam mentalizar e praticar o esporte. Eu tenho comigo que a educação, juntamente com a cultura e o esporte, são molas. E a educação, o esporte, ela é uma ferramenta importante de transformação da educação e da cultura, porque é a cultura que impulsiona a educação. Se o menino tem um pai que valoriza a educação, igual eu tive meu pai, que não está mais com a gente aqui, ele sempre falava com a gente, vamos estudar, gente, a única herança que eu vou deixar para vocês é o estudo, é a educação, ninguém tira isso de vocês. Então eu ficava com aquilo na mente, eu levava para os meninos. Hoje em dia, quando eu cheguei em Vespasiano sem ter curso superior, fui convidado a ser coordenador de educação física, em 1990, vou falar tempo não, né gente, nos anos 90, fui convidado a ser coordenador de educação física ali daquela rede de ensino. E quando o diretor me chamou, chefe de divisão, e falou, como eu estou gostando do seu trabalho, você trabalha bacana com os meninos aí, você quer ser coordenador? Eu falei, eu não tenho curso superior. Não me pediu o diploma. Por isso que você precisa estudar, você precisa buscar uma formação acadêmica. Ali me despertou que eu tinha que fazer. E aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, principalmente nos anos 90, nós tínhamos muita dificuldade, né, de ter um curso superior. Para estudar, né, Nina? Para estudar era tinha difícil. que andar muito longe. Muito longe, né? Você mesmo estudou bem longe daqui de Santa Luzia, né? Meu primeiro vestibular, eu fiz um vestibular em Formiga. Fui lá em Formiga, fiz o vestibular, passei. Ainda levei um amigo meu, que não está mais com a gente aqui, está nos Estados Unidos. Falei, eu vou levar um amigo, se a gente passar, a gente tem. Eu fui fazer educação física lá. Fiz o vestibular, passei. Mas já casado, né? Já casado, quando eu entrei para a Prefeitura de Vespasiano, 90 e poucos lá, nos anos 90, no meados dos anos 90, 95, eu já era casado com um filho pequeno. Então eu não pude fazer aquela faculdade, muito longe de Formiga. Só tinha federal aqui, oferecendo curso de educação física. Então eu fui para Formiga. Cheguei, passei, não passei bem, tá? Fiquei excedente praticamente, né? Muitas vagas e muito concorrido. Então eu não fui fazer a faculdade, deixei aquela vaga. Me chamaram, falei, eu não vou fazer. E logo na sequência eu fiz Itaúna. Acho que a primeira turma de Itaúna, alguns amigos meus aqui. E eu tenho um amigo, professor Marcelo, que estava em Muzambinho. Eu passei Itaúna, excedente. Conversei com a menina da secretaria, falei, olha, mesma coisa, a distância. Eu ficava medindo a quilometragem de tempo gasto, porque eu precisava trabalhar. Eu trabalhava em 3 horários. Eu dava aula de manhã, né, que é bacana, na escola da comunidade, onde começou tudo. Eu fui convidado a dar aula lá e fui dar aula na escola da comunidade, como professor também, sem ter curso superior. Eu dava aula lá e estava me destacando também. Aí eu destacando como, Nino? Com as crianças, com os jovens, sempre mostrando que o esporte transforma através da educação. A regra do jogo, Sandro, é norma de convivência social. Se a criança ela viu a regra ali do futsal, do voleibol, do basquetebol, ela sabe que a vida do portão de fora da escola, né? Eu tenho dito que eu falo para eles, até hoje eu falo, todos os dias sai um leão e uma gazela. O leão tem que correr atrás da gazela para se alimentar. E a gazela tem que correr do leão para não ser o alimento do leão. Isso é assim, gente. Então, se você não leva a sério dentro da escola, o leão vai te pegar lá fora. E lá fora não tem professor, não tem diretor, é só você e você mesmo. É você, seu pai, sua mãe e sua família. E se você não estiver preparado? Então, eu vi aquela dificuldade, não pude também estudar lá em Itaúna. Passei essa dificuldade do curso superior para
esse professor Marcelo. Ele estudou, formou, meu amigo até hoje, muito amigo, gosto muito dele. E logo na sequência, seguindo, fiz um vestibular na mesma época na Federal. Federal, mesmo problema. Eu estou dizendo aqui para vocês porque vocês vão encontrar barreiras. As barreiras, elas existem. Isso para ver se você bate e desiste. Olha, não pode olhar para trás. Você tem que olhar para trás para ver o que você fez, qual que é o trajeto. E eu fui seguindo, fui trilhando. Falei, não, vai chegar, minha hora vai chegar, porque o meu plantio foi feito lá atrás. Quando eu fui prejudicado, entre aspas, por uma pessoa que falou que o meu sonho era ser jogador de futebol e eu queria jogar no América. E eu fui para lá e fui dispensado. Então, quando eu fui fazer a educação física, lá eu não pude estudar também na Federal. Fiz o vestibular na Federal, passei na primeira etapa e nem fui fazer a segunda, que tinha primeira e segunda etapa. Hoje em dia, acho que não tem mais isso, né? Então, fiz a primeira etapa, não fui para a segunda, que me falaram que eu tinha que estudar o dia inteiro. E eu não podia. Volto a dizer, não que ter a criança pequena é um problema, não. Mas tem momentos da nossa vida que são prioridades. Escolhas. E prioridades, escolhas, decisão. E eu decidi não fazer na Federal. E nós vamos chegar agora, para voltar para você a pergunta, como que eu ingressei, porque eu estou falando aqui, porque eu recebi uma oportunidade de ser coordenador de educação física numa rede de ensino, com menos de um ano trabalhando lá. Então a oportunidade, ela bate na sua porta. Às vezes, você que está aqui nos vendo, poxa, eu não tenho oportunidade. A oportunidade, ela bate, ela vai, mas ela volta. O que você precisa fazer para você aproveitá-lo? Está preparado. Naquele momento eu não estava, eu fui buscando preparação. Até chegar, fazer esse vestibular e não poder ingressar. Aí a UniBH, Centro Universitário de Belo Horizonte, lançou o curso de Educação Física, quanto outros também da área da saúde. E foi aonde que eu fiz o vestibular. E ali eu me preparei mesmo. Não tinha dinheiro, gente, para custear o pré-vestibular. Eu estudava em casa, de madrugada, ligava a televisão, telecurso, livro de biologia, química, física, estudando mesmo ali. Fiz o vestibular e passei em 4º lugar da primeira turma da UniBH. E dali começou tudo. E hoje, graças a isso, eu recebi aquela oportunidade que lá atrás foi me oferecida a ser coordenador, lá na rede de educação de Vespasiano. Foi me oferecida novamente, eu agarrei, lancei alguns projetos naquela cidade, que ali também, desde todo mundo, quem conhece, sabe o legado que eu vou falar, e que fez com que eu chegasse a Santa Luzia, na prefeitura, como secretário municipal de Cultura e Turismo, onde nós desenvolvemos alguns projetos dentro da nossa cidade, que abrangiu mesmo o estado de Minas Gerais e até outras cidades que nós, se der tempo aqui do podcast, nós vamos falar dos projetos que a gente vem desenvolvendo através de uma oportunidade que fez despertar o interesse pela educação, porque eu não tinha graduação. Então, é isso. E nós vamos entrar nesse processo aí. Muito bom. E que mensagem nela. Alan é nosso cinegrafista aqui, tá, gente? Né? Superação e não desistir. A gente vê aí os jovens aí, o primeiro obstáculo, ele já está voltando para casa. Então, fica aí, gente. Tá aí um depoimento aí de uma pessoa que não é que as portas fecharam, mas devido a situação que ele vivia no momento de casado, de filho, teve que deixar de lado uma faculdade longe para cuidar da família. Não é isso, Nino? E logo na sequência chegou, né, a oportunidade mais próxima. Aí, não vou dizer para você que foi fácil, não. Se eu falar aqui que é fácil, aquela frase que todo mundo fala, né? Se for fácil, desconfie. Tem que desconfiar mesmo. Mas é possível. É isso aí, Nino. Possível. Não, muito bom, interessante e é bom que as pessoas conheçam esse lado. O Nino não é o Nino que todo mundo fala, o Nino polêmico, não. É o Nino que corre atrás, que lutou, um pai de família, um excelente pai de família, e eu vejo o carinho que você tem com seus filhos, com a sua esposa. Isso é importante para as pessoas conhecerem, né? Nino, fala um pouquinho para nós aqui desse empreendedorismo. O que você entende por empreender, né? Você falou aí de toda a sua trajetória, né? Você só esqueceu aí de falar que o América lá atrás que fechou essa porta, né? Parece que você depois assumiu um cargo lá no América, né? Conta para nós essa passagem no América, isso é importante. Pois é, Sandro,
Na realidade eu não esqueci, eu deixei para dar esse gancho mesmo, que eu falei que tudo começou lá, que me despertou, e aquele cargo, aquela pessoa que me dispensou no América naquela época, logo na sequência, depois de todas essa oportunidade, a gente desenvolvendo um trabalho na coordenação, um trabalho de profissional, de professor de educação física na rede de ensino de Vespasiano. Quando eu fiz o concurso lá para educação, cultura e esportes. Eu fui convidado a fazer um trabalho de menores infratores naquela região. Os meninos que estavam fazendo pequenos e grandes delitos. E juntamente com um ex-jogador de futebol do Atlético, Flamengo e São Paulo, e o juiz de direito, Geraldo Rogério, que daquela cidade até seu amigo também, grande amigo abraço do seu pai, aí, amigo do Coelhão. o Rogério. O Geraldo, espetáculo, um cara de muita sabedoria, ele convidou que ele tivesse um profissional de educação física lá no projeto dele com esses menores. Então fez uma parceria com o clube, né, o Clube Atlético Mineiro, e dentro de Vespasiano, muita dificuldade, igual eu falei, a mesma dificuldade que eu tive de ter formação, lá também faltava professor habilitado. Eu já estava formado logo na sequência, já tinha me formado. Eu fui convidado para esse projeto, agarrei uma dificuldade, mas a maioria dos profissionais tem medo de trabalhar com essa clientela. Mas eu fui lá. O que eu tinha que fazer lá? Ele falou, não, você vem aqui, faz uma palestra dos meninos, um aquecimento e tal. Eu vi muitos meninos ali com qualidade. E eu falei, olha, vamos pegar esses meninos, vamos levar para disputar o Campeonato Mineiro, já que o atleta está em parceria aqui. Eu fui na Federação Mineira, garanti a participação do Vespasiano no Campeonato Mineiro daquele ano, na Copa Cidade de Integração, Integração, Diário da Tarde, que mais tarde me fez chegar onde eu cheguei nessa pergunta que você fez, como eu cheguei no América. Então eu criei um trabalho ali no Vespasiano e eu fui o treinador do Sub-20 do Vespasiano. Dentro desse trabalho nós criamos uma estrutura física e arquitetônica para que aqueles meninos tivessem condições, no mínimo, igualitárias aos outros clubes do futebol brasileiro. E ali, quem não conhece, gente, vai conhecer lá o Vespasiano, o estádio Vespasiano, que nós fizemos uma transformação. E dali eu fiz um trabalho como treinador e logo na sequência eu fui convidado a ir para o América. Na realidade, eles me queriam como treinador. E o vice-presidente me chamou, pediu para um coordenador entrar em contato comigo e falou, olha, queria você como treinador, você está de treinador, mas no momento tem um cargo para você ser professor, eu fiquei sabendo dos seus trabalhos, você quer assumir como supervisor? Olha, e trabalhar em clube, gente, naquela época a América estava passando muita dificuldade, nós aceitamos, eu gosto de desafio. E eu cheguei para assumir aquele cargo daquela pessoa que estava lá atrás, que me dispensou pela bola, eu lembrei disso. E hoje, é muito importante falar disso, que nós temos um jogador que vai estar entrando, está na Copa, vai estar na Copa do Mundo, como titular, Danilo Luiz, que nós tivemos a condição de teve o mesmo problema lá, e nós seguramos hoje, graças a Deus, ele resolveu a vida dele, a vida da família através da bola e da educação. Hoje está na seleção brasileira, numa passagem que eu tive lá no América como diretor. Né? Eu tinha muito cuidado com dispensar jogador, porque ali tem um ser humano que tem um sonho, e através desse sonho, hoje nós temos um projeto que é Rumo do Futebol, da base ao profissional, que me fez empreender. Então, desde 1999, agora eu posso dizer isso, são 23 anos que eu tenho um CNPJ, que é o meu nome, Nino Severiano Educação e Desporto, NCED Aplicação 100. Aplicação 100 é que você precisa aplicar 100% nas suas performances, para que você atinja a alta performance. APL 100, ação, persistência e liderança. Eu persisti muito na minha vida para chegar onde eu cheguei. Hoje eu posso falar, estou à frente de você e você também pode falar, porque nós sabemos da nossa origem, nós temos uma história, podemos olhar para trás, mas sabemos que nós temos uma origem. Por isso que eu não esqueço a minha origem. Adoro demais o meu país, adoro Vespasiano e Santa Luzia. Né? Eu sempre atuo na região dos municípios, mas isso me fez, essa oportunidade que a educação me deu, me fez hoje transcender, né? O oceano. Hoje eu sou conhecido, Nino Severiano, sou conhecido lá no Catar. Eu fiz semana passada, estava fazendo um trabalho junto com um empreendedor e um agente intermediário do Catar. Né? No jogo passado, a Argentina perdeu a sua estreia por 2-1. Ele me mandou a mensagem, ó, ganhamos da Argentina. Então, quer dizer, eu tenho dito que se você tem talento e você acreditar que só com talento você vai resolver e você não levar a sério a educação, não levar a sério que seus pais passam o ensinamento e não ter disciplina,
você não vai ser ninguém na sua vida. Eu sempre trouxe isso comigo, por isso que eu uso essa sigla. Ação, persistência e liderança 100%. Eu não vou alcançar 100%, mas eu preciso trabalhar acima da média. A média de 100 é 60, eu preciso estar trabalhando acima de 80. Porque para eu chegar ao 100%, eu tenho que estar sempre focado. E essa é a minha dinâmica. Então o projeto é esse, a gente está dentro desse processo aí, trabalhando dentro do desporto de uma maneira geral, não somente futebol, que me deu essa oportunidade, mas hoje a gente dá uma consultoria, assessoria em todos os desportos. Me especializei, não tinha curso superior, fui fazer educação física, fiz pós-graduação em treinamento desportivo, e fui fazer também mídia na educação, Universidade Federal São João del Rei, e esporte e atividade física, inclusive, para as pessoas com deficiência. Por que isso? Porque na minha área eu preciso estar entendido e fechar todo esse cerco para ajudar e oportunizar as pessoas, para que não ocorra o que ocorreu comigo lá atrás, quando eu tinha apenas 14 anos de idade, com um sonho de ser jogador de futebol, e fui dispensado numa equipe, e que aquilo ali poderia bloquear a minha mentalidade. Mas eu estou dizendo aqui que fez eu voltar no América naquele mesmo cargo. Eu poderia ter voltado no América como treinador, que era o que eu estava fazendo no momento. Mas por que Deus me colocou lá como diretor? Para ver se realmente eu poderia fazer o mesmo que foi feito comigo. Então a vida é exemplo. Eu tive bons exemplos, como eu tive maus exemplos. Você tem que escolher, né? Escolha e decisão, né, Sandra? Muito bom, que belíssimo depoimento. Que história, viu, Nino? Eu convivo com você há muito tempo, né? E vou te ser sincero aqui, algumas dessas histórias aí a gente, né, nunca conversou. Isso é bom para que as pessoas saibam, né, o tanto que você lutou, o tanto que você luta, né, e está se preparado para entender o aluno, para entender o jovem, né, ou um empresário, num todo, não numa parte, né, conhecer o ser humano num todo. Muito bom. Bom, Nino, que mensagem você deixa para esses jovens? Pois é, Sandro. Primeiramente eu quero agradecer a você, agradecer também ao seu cinegrafista aí com um trabalho muito bom, o Alan, agradecer esse público que está nos assistindo e falar com você que é o seguinte: vão dizer para você que é difícil, acredite que é difícil, mas não vão dizer que é possível. O possível, ele existe, é aquele que o homem foi lá e fez, porque a impossibilidade eles vão colocar para você. Então não acredite, você pode ser o que você quer na sua vida. Eu quero falar para você que como que você pode fazer? Através da educação. Encoste naquelas pessoas que realmente podem entregar algo para você satisfatório. Com isso, o impossível não vai acontecer. Porque no campo de batalha, como disse o Napoleão Hill lá atrás, e depois o presidente dos Estados Unidos também falou, Abraham Lincoln, está repleto de homens que tombaram antes de vencer. Esse é o resultado do sucesso. Muitos procuram sucesso, mas sucesso é onde encontra oportunidade e preparação. Aí você consegue fazer o seu melhor. Se você estiver bem preparado, o seu sucesso acontece. Se você não tiver, o seu sucesso não acontece. Mas não quer dizer que você não vai atingir o sucesso. Persistência, ação e liderança. Porque se você ficar parado, a única coisa que você vai conseguir é doença. Porque sedentarismo causa vários males para a doença. Então, age, vai, procura, estude. 24 horas diárias que você tem. 24 horas. Faça o seu orçamento tempo. Vê o que você pode fazer para você buscar aquilo que você faz de melhor. Todos nós nascemos com uma arte. Essa arte ela pode ser performada. Você aumenta a sua performance para você atingir a alta performance. Todos os dias, melhor do que o dia passado, o anterior. O seu presente é fruto do que você faz hoje. Se você não conseguiu fazer hoje aquilo que você gostaria, faça amanhã e faça bem feito. Só assim você transformará a sua vida. A educação liberta e transforma as pessoas, porque é questão de edificar. Então, o empreendedorismo, o que é? Empreender é você desfazer algo para fazer algo novo. Seja diferente. Eles vão falar que você é diferente, mas faça a diferença. Se você for diferente fazendo a diferença, Deus abençoe que tudo dê certo na sua vida. E assim, faça pelo outro que você gostaria que fizesse com você. Deus abençoe. Um forte abraço. Agradeço mais uma vez o Sandro pelo convite aí. Conte comigo, esse projeto maravilhoso, esse processo que você está desenvolvendo aí. Fala, professor. Agora é com você.
É isso aí, mais um podcast Fala Professor, né, com o nosso amigo Nino. Foi um prazer receber você aqui, muito obrigado mesmo. E que história, que história. Vamos lá, moçada, curta e compartilhe o nosso podcast Fala Professor. Valeu, amigão. É isso aí, tamo junto. Um abraço.